Nosso companheiro, amigo Emerson Pedersoli já chegou, então, para a nossa quinta palestra, teremos como tema Morri e Agora? A vida após a morte, com Emerson Pedersoli. Psicólogo e orador espírita, reside na capital mineira, onde atua no Lar Fraternidade Maria de Nazaré, colaborando principalmente na assistência a crianças e adolescentes carentes com doença motora de origem cerebral, conhecido como paralisia cerebral. Contribui efetivamente na divulgação da doutrina espírita, levando o seu conhecimento para todo o Brasil. Casado e pai de 3 filhas, soma suas experiências de psicólogo à luz do Espiritismo. Portanto, Emerson, é uma alegria novamente recebê-lo aqui na nossa cidade, em nosso 5º CETESP. Bem-vindo e bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer a gente vir aqui outra vez. E já que vocês me chamaram, então é porque estão dando conta, né? Até o final. Me deixaram para o final e está aqui, lotado. Eu espero atender a expectativa de vocês. Inclusive porque o tema é morri. Né? E agora? Para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou de uma casa espírita que é o Lafran, Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lá é um abrigo com garotos especiais, fica em Belo Horizonte, na região da Pampulha. A ideia inicial, quando a gente construiu o abrigo, é para trabalharmos com crianças especiais. As nossas crianças adolesceram. E aí a gente começou a trabalhar com crianças e adolescentes especiais. Os nossos adolescentes adulteceram. E aí a gente começou a trabalhar com crianças, adolescentes e adultos especiais. E os nossos adultos estão adultos. Né? Então, quem for em Belo Horizonte, faz o contato conosco que a gente marca essa visita lá. O pessoal da coordenação tem o meu telefone até no umbral. Então, fica fácil a gente marcar esse encontro. Quando a gente fala do tema morri e agora, a gente começa a pensar a partir de uma colocação de O Livro dos Espíritos, que é a resposta e o comentário de Kardec da pergunta 165. Se o Espiritismo, ele pode ser um coadjuvante para o nosso bem-estar do outro lado no plano espiritual. A partir da desencarnação, se o Espiritismo exerce alguma influência para o nosso estado do outro lado. E aí, a gente vai estudando a obra e a gente descobre que sim, que exerce uma influência, mas não pela teoria, mas pela construção prática a partir da teoria. Então, ele exerce uma influência. Agora, como que nós estamos utilizando isso em nosso favor? Porque quando nós vamos no próprio Livro dos Espíritos, lá na 4ª parte que fala sobre o temor da morte, Kardec coloca para nós que é a esperança que nos mobiliza para uma vida melhor, mas é a caridade que nos dá certeza para essa condição. A esperança nos mobiliza para uma condição melhor, para uma vida melhor. Mas é a caridade que nos dá segurança. Então vocês imaginem, a gente começa a pensar o que vai acontecer conosco a partir da morte. Para onde a gente vai? Se a gente encontrará com alguém, com quem que a gente encontrará? Quem irá nos receber? É certo que a gente tende a se encontrar com alguém? Vez por outra, pode acontecer de nós não encontrarmos por dificuldades nossas. E nós vamos ver vários exemplos em meio a essa palestra. Então, vai acontecer? Vai. Mas o que a gente está fazendo aqui na Terra? A partir de um exemplo. No livro Nosso Lar, o ministro Benevenuto, ele esteve aqui na Terra durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Alemanha,
para atender os alemães que estavam desencarnando, vitimados pela guerra. Quando ele retorna para o plano espiritual, foi perguntado para ele, André Luiz perguntou para ele, qual a maior dificuldade que ele teve quando trabalhava aqui na Terra resgatando os soldados alemães. E aí ele falou assim, a maior dificuldade que eu tive era que os soldados que estavam em condições de ser resgatados e vir para as zonas de tratamento, quando eles nos viam, eles se assustavam e achavam que a gente era assombração. E eles deslocavam do corpo, já em estado de decomposição, quando viam os desencarnados, mentores espirituais, eles achavam que era assombração e eles saíam correndo dos mentores. E aí eu volto na pergunta, olha a importância da doutrina espírita que no nosso caso alicerça essa busca de conhecimento. Por estes soldados, que não eram algozes, esses soldados não eram algozes, porque nem todos os soldados alemães eram algozes. Muitos estavam atendendo uma obrigatoriedade, e ao se envolver com a guerra, não alimentava ódio, nem por judeus, nem por católicos e nem pelos russos, mas eles estavam ali defendendo a própria nação, conforme coloca para nós das guerras em lei de destruição no próprio Livro dos Espíritos, na terceira parte. Então o susto desses soldados é ver os mentores espirituais, e os mentores espirituais que vinha para socorrê-los, não conseguia, porque eles se afastavam. Aí a gente começa a pensar que então não é morri e agora. Antes de morrer e agora, eu estou na Terra, e agora? Eu cheguei, e agora? Para depois eu discutir, morri. Mas agora que a gente chegou, nós vamos discutir então 4 coisas que estão programadas quando a gente chega no plano físico. A primeira delas é a família que a gente vai reencarnar. A família que a gente vai chegar. Há uma programação da família. Vocês vão observar que 4 coisas estão programadas e as 4 podem ser modificadas. A primeira, a família que a gente vai reencarnar. Ah, mas pode acontecer de eu nascer em família errada? Errada não é bem a palavra. Não é bem a palavra. Mas pode acontecer de eu não vir naquela família conforme a programação anterior. Ah, pode acontecer? Pode. Se eu programei, a minha família, os meus pais programaram ter 5 filhos. Resolveram ter só 2. Cadê os outros 3? Mudaram a programação. E se eu sou o 4... antigamente a pessoa pensava assim, não, mas se tiver que vir na minha casa, vai chegar. A gente acha que todo mundo vai vir no cestinho, igual Moisés. No cestinho, pelo rio e tal, e vai para a casa de onde ele foi despejado. Não, gente, olha, se a família se comprometeu, vai vir. Agora, tem casais que estão programaram ter 3 filhos. Chega aqui e não quer ter nenhum. Porque não pode abrir mão da profissão, não quer modificar o corpo, não quer modificar a estrutura material. E aí já impediu o movimento reencarnatório. Quem vai descrever isso para nós? André Luiz. No capítulo 15 do livro Missionários da Luz, ele vai colocar exatamente isso. Ele vai colocar a respeito de uma gravidez de uma senhora, que ela estava se preparando para uma festa, e a idosa que morava com ela nesta casa, ela tinha sido abandonada pelo marido, porque ela estava brigando com o marido, foi ela quem largou o marido. Deixa eu inverter, ela não foi abandonada, ela abandonou o marido, porque o marido queria gravidez, e ela não queria gravidez.
E aí o marido insistia, então para ela se livrar daquela insistência do marido, ela resolveu abandonar o marido. Abandonou o marido e foi morar com uma senhora. Só que ela já tinha feito 2 abortos. Porque ela não queria engravidar. Porque a gravidez na cabeça dela vai mudar a estrutura material, a estrutura social, mas principalmente o corpo físico. E ela não queria nenhum tipo de mudança. Quando ela se viu grávida a primeira vez, ela abortou. Quando se viu grávida a segunda vez, ela abortou. Nessa terceira vez que ela estava grávida novamente, ela resolveu deixar o marido porque ele insistia e zelava pela gravidez. Morando com uma senhora, esta se preparava para uma festa, a senhora falou com ela assim: não vá para a festa. A sua gravidez inspira cuidados, não vá para a festa. Deixa essa festa para depois. Não, eu tenho que aproveitar a minha noite, eu não posso abrir mão. E ela insistiu e tal. O André Luiz, mas o Alexandre, começa a ver como está o desenvolvimento do bebê no ventre dela. E o Alexandre coloca que o quadro dele era tão delicado, que se porventura ela se aventurasse na festa, nos excessos, no álcool, nas festividades, na música alta, na falta de sintonia com o espírito reencarnante, antes da madrugada chegar, ela promoveria o aborto. E aí, ela despediu daquela senhora, um carro tocou a buzina na porta da casa, ela desceu, pegou aquele carro e foi embora. André Luiz e Alexandre foram para outras regiões envolvidos com o trabalho. Pela manhã, André Luiz perguntou a Alexandre que ele gostaria de saber o que tinha acontecido. Ele gostaria de saber como que estava ela e o bebê. O Alexandre liberou e ele foi até a casa dela. Quando ele chegou à casa, estava aquela senhora idosa conversando com a vizinha. A vizinha perguntou como que ela estava, ela falou assim: olha, ela acabou de dar entrada no hospital essa madrugada, ela estava passando muito mal. E aí, na hora que a André Luiz ficou atenta à questão do hospital, resolveu ir até o hospital. Quando ele chega lá, ele escuta os médicos comentando que aquela senhora acabava de dar à luz a uma criança morta. Ela tinha promovido o aborto pela 3ª vez. Aí o André Luiz, conversando com o espírito abortado, perguntou qual o sentimento que ele tinha naquela relação. E ele colocou assim: infelizmente, é a 3ª vez que ela me nega a vida. Eu sou o espírito que ela já engravidou nas 2 vezes anteriores e agora pela 3ª vez. Então, eu não tenho nada contra ela. Eu estava indo para o corpo físico para ajudá-la no movimento reencarnatório. Eu é quem seria o amparo dela quando chegasse à fase mais madura, quando ela adentrasse a velhice, eu é quem seria o amparo. Então eu estaria fazendo muito dentro da minha programação. Mas ela preferiu não me receber. Então eu vou ficar do lado de cá, mas não vou tentar mais uma gravidez. E do lado de cá, eu posso fazer algumas coisas por ela. Entretanto, eu faço menos daquilo que eu poderia fazer se eu estivesse ao lado dela no corpo físico. Então veja, mudou a programação reencarnatória. Ah, mas então quer dizer que a família que a gente vai nascer pode ser modificada? Pode. Se os pais negarem. Mas como é que a gente vai saber? Discernimento. Quem coloca para nós isso é Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, no capítulo intitulado Planejamento Familiar e Anticonceptivos. Ela fala que é o discernimento é que vai trazer para a gente a necessidade de fazermos escolhas. Se você pode receber 1, 2 ou 3. Mas quando a gente enche o primeiro filho de excessos, a gente pensa assim: ter filho é difícil demais. Porque a gente monta quarto de rei para o primeiro, acha que o segundo também tem que ser rei, o terceiro vem mulher e é rainha, e assim vai. Aí educar está difícil demais, porque a gente acredita que temos que enxertá-los materialmente. É um erro da nossa sociedade. Nós estamos preparando os nossos filhos para serem bem-sucedidos e não bem resolvidos. E esse é um problema que nós temos hoje com os jovens.
Os filhos estão chegando na fase adulta, inúmeros bem-sucedidos materialmente, mas mal resolvidos emocionalmente. Tanto que o maior índice de suicídio que nós temos hoje está na faixa de 15 a 29 anos de idade, por problemas emocionais graves, tema esse que nós vamos abordar aqui mesmo nessa terra de Deus, em novembro, no seminário sobre suicídio. Então vocês imaginem, há mudança na programação? Há mudança na programação. Mas eu disse para vocês 4 coisas estão programadas. A primeira, a família que a gente vai nascer. A segunda, a profissão que a gente deverá ter. Ah, mas profissão também está programada? Também está programada a profissão. Qual profissão que a gente vai ter? Está escrito. Qual profissão que a gente vai exercer? Ah, mas às vezes a gente bate numa porta, insiste, pode ser ali um erro nosso. Eu tenho um amigo que a gente fez cursinho juntos para o vestibular. Eu zelava pela psicologia e ele desejava medicina. Eu passei e ele ficou. No segundo ano ele tentou e ficou. No terceiro ele tentou e ficou. No quarto ele tentou e ele não passava. No 5º ano eu estava me formando e ele continuava tentando medicina. E assim foi no 6º, no 7º, no 8º, no 9º, no 10º, no 11º. Ele tentou 11 anos seguidos o curso de medicina e não passou. Na cabeça dele, ele colocou, se não for para eu trabalhar com a medicina, eu não vou fazer nada em outra área. Hoje ele não fez nenhum curso superior, trabalha na Cruz Vermelha em setor administrativo, mas não é médico. Um outro amigo nosso, este já do movimento espírita, ele tentou medicina por 6 anos consecutivos. Num dos dias que saiu o resultado do vestibular, que ele não tinha passado, no 6º vestibular, era o dia da reunião mediúnica. Ele estava sentado à mesa, mas não conseguiu fluir. A parte dele, a parte mediúnica, estava completamente limitada. A angústia que tomava conta dele era muito grande. No final da reunião, o orientador espiritual comunicou na mesa e falou que hoje ele não conseguiu participar da reunião, de tanta dor que ele carregava por uma frustração da conquista que ele não tinha conseguido. E aí o orientador espiritual falou para ele assim: meu filho, você já foi médico na encarnação passada. E olha, foi um péssimo médico. Então o desejo dele, a resposta estava ali. Aí olha o que o Espírito colocou. Tente uma área afim, mas a providência não te permitirá lutar pela medicina, porque você exerceu muito mal a sua profissão. No ano seguinte, ele tentou odontologia. Hoje é dentista renomado, conhecido, enfim, uma área afim. Então a profissão está programada? Tá. Você tentar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes é interessante? É. Até para avaliar o buscai e achareis, que Jesus coloca para nós em Lucas, no capítulo 11, no versículo 9. É isso. É a segunda programação. Mas se você está insistindo, não deu resultado, tente uma outra área que também é do seu desejo. Nós temos inúmeras potencialidades. Abracemos outra área, para a gente não ficar ali dando murro em ponta de faca. Terceira coisa que está programado é a pessoa com quem a gente vai se casar. Claro, se tiver programado o casamento. Porque tem gente que não programa casar. Chega aqui na terra, a prima casa, a cunhada casa, a vizinha casa, a amiga casa, a irmã casa, e ela fala: esse ano eu tenho que casar. Todo mundo está casando. Então ela começa a se envolver em relacionamentos inúmeras vezes infrutíferos. Por quê? Não, porque eu não posso ficar sozinha. E muitas vezes ela nem programou o casamento. Às vezes ela não programou. E programou uma outra linha de trabalho. Programou outras atividades. Programou empregar as suas energias em outros setores. Então, se programou o casamento vai acontecer. Você vai encontrar a pessoa, não precisa sair à caça, não. Como diz o orientador do Raul Teixeira, o espírito de Camilo, quando ele estava com 27 anos,
Camilo colocou para ele assim: meu filho, eu sei que você está doido para casar, viu? Mas olha, quem sai à caça, pega a primeira fera que aparece. Depois você não vem rezar para cá, para a gente te ajudar a domar quem você botou debaixo do mesmo teto, não. E aí o Raul Teixeira acalmou seus ânimos. Com quase 70 anos ele diz assim, ele nos confidenciou assim: e até hoje eu estou aguardando a tal fera que a espiritualidade colocou para mim. Está sozinho. Não foi programado. Não foi programado. Ah, mas mesmo quando a gente programa, pode dar errado? Pode dar errado. E muitas vezes o erro não é porque a gente casou com a pessoa errada, mas pode acontecer o casamento com a pessoa errada? Pode, nós vamos citar o exemplo aqui, trazido por André Luiz. Mas casamento, gente, olha, eu vou colocar para vocês, casamento é o seguinte, casamento é igual submarino. Ele pode flutuar, mas foi feito para afundar. É igual submarino. Ah, mas o livro dos Espíritos fala que é um progresso na marcha da humanidade. É mesmo, está lá na resposta da pergunta 695. Por que é um progresso? Eu casei, eu vou lidar com essa pessoa que eu escolhi. Aí veio o primeiro filho, agora eu vou lidar com 2 pessoas. Veio o segundo filho, eu vou aprender a lidar com 3 pessoas. Eu tendo um lar equilibrado, um lar harmonioso, eu estou preparando a minha família e a mim mesmo para construir uma sociedade feliz. Nós queremos que a felicidade chegue de cima para baixo. Tem que vir do governo para a nossa casa. A gente tem que entender que ela sai da nossa casa para o âmbito maior. Se eu tenho dentro de casa uma reunião de mal-estar, de agressão, de mentira, de deslealdade, como que eu vou cobrar que lá em cima eles sejam sinceros, honestos, caprichosos, trabalhadores? Como? Eu não consigo fazer isso no meu núcleo. Então, o casamento é um progresso na marcha da humanidade. É um progresso, você aprende a lidar com 1, com 2, para aprendermos o envolvimento com todos. Mas no capítulo 7 do livro Os Mensageiros, intitulado A Queda de Otávio, nós vamos ver que Otávio era um jovem que foi resgatado do plano inferior por 6 espíritos que o ajudaram no plano espiritual. 6. E depois dele trabalhar e estudar 30 anos no plano espiritual, ele preparou o retorno dele ao corpo físico. Como esses 6 espíritos também precisavam reencarnar, ele colocou: então eu gostaria de fazer alguma coisa por estes 6, em gratidão ao que eles fizeram por mim. E aí, no movimento reencarnatório dele, na construção do projeto, ele programou que ele viria solteiro, desde criança, entraria para a evangelização na casa espírita, na adolescência já estaria trabalhando com os jovens, não se casaria e aprofundaria no setor espírita, doutrinário, envolvido com o trabalho e com a atividade mediúnica, com a mediunidade aflorada. E ele nasceu como filho mais velho de um casal. Esse casal teve mais 3 filhos. Por volta de 13 anos de idade, a mãe dele desencarna. Quando ele estava com 16 para 17, o pai, que era um trabalhador, não envolvido com a questão crística, mas a mãe sim, foi a mãe que o apresentou à doutrina espírita, que o trouxe para a evangelização. A mãe se envolvia com as atividades, o pai era um trabalhador. Entre 16 e 17 anos, o pai conhece uma outra mulher e se casa com essa mulher. Essa mulher era viúva do seu primeiro relacionamento e ela tinha 3 filhos desse primeiro relacionamento. O pai traz essa senhora para casa e aquele rapaz, Otávio, já estava com 6 irmãos ao lado dele. Os 6 espíritos que ele se comprometeu espiritualmente. 3 irmãos biológicos
e 3 irmãos afetivos da mesma faixa etária dos biológicos. Essa mulher desencarna aproximadamente 3 anos depois. O pai é internado no leprosário quando ele estava por volta de 21, 22 anos, e agora ele estava cuidando dos 6 irmãos. Ou seja, estava na hora dele devolver para aqueles 6 espíritos o prêmio que ele recebeu quando ele esteve, destes próprios 6, quando ele esteve no plano espiritual. Angustiado, ele procura um médico. E o médico coloca para ele assim: essa angústia sua, você já teve experiências sexuais? Ele fala: não, ainda não tive. É isso que está te faltando. Você tem que ter sexo. Um rapaz forte, saudável, bonito como você tem que ter sexo. Enquanto você não tiver experiências sexuais, você vai sentir isso aí. Ele começa a se envolver inescrupulosamente, sem envolvimento afetivo, emocional e espiritual. E aí ele engravida uma garota de um padrão moral muito inferior àquele que ele buscava e àquilo que ele já tinha conquistado no plano espiritual. Abandona os 6 espíritos que ele se comprometeu e vai cuidar daquela esposa e daquele filho. A espiritualidade refaz o programa no plano espiritual para ajudá-lo, mas ele despreza as intuições que vinham dos espíritos. Daí a pouco ele se envolve com o álcool, doença venérea, 40 e poucos anos ele desencarna. E aí ele fala para o André Luiz, no encerramento deste capítulo, capítulo 7 do livro Os Mensageiros, ele coloca para o André Luiz: retornei ainda de forma suicida, inconsciente. O que seria a minha redenção, eu abandonei os 6 espíritos, que seria um salto na evolução, e aí eu estacionei para cuidar daquela mulher e daquele filho que nem fazia parte da minha programação. Então pode acontecer casamento errado? Pode, muitas vezes falta o discernimento, a gente se envolve em situações infrutíferas e acontece. Ah, mas então está programado. Tá. Quando o discernimento funciona, gente, quando o discernimento funciona, a gente pede a atenção da espiritualidade, que essa resposta vai chegar através de um amigo, vai chegar através de uma página, vai chegar através de uma orientação espiritual, vai chegar através da intuição. Pede à espiritualidade que vai chegar. Quando a minha irmã estava para se casar, eu falei com ela assim: não casa não. Emerson, mas eu gosto dele. Não, mas não casa agora não. Não casa não. Está cedo, espera mais um pouco. Emerson, mas eu gosto dele, eu estou envolvida com ele. Estava faltando 3 meses para o casamento. Eu falei: desmancha. Não casa agora. Ah, mas eu gostar, eu vou ficar, que não sei o que vai dar certo. Eu falei: olha, vocês têm inúmeras dificuldades de relacionamento. Não casa não. E aí ela insistiu que ia casar. Insistiu que ali ia ajudá-lo, ele tinha vários problemas na área do alcoolismo, mas eu vou. Falei: minha irmã, não estou falando para você terminar o namoro, eu estou te pedindo para segurar um pouco, não casa agora. E ela insistiu e casou. Passado 3 anos veio a primeira filha. 2 anos depois ela ligou para uma tia nossa: tia, não aguento mais, eu vou separar a tia, não aguento mais. Ô tia, mas não conta para o Emerson não, porque ele pediu para eu não casar. A minha tia falou assim: não conto não, desligou o telefone e me ligou: Emerson? Oi tia, sabe quem está separando? Não tia, quem? Sua irmã. É mesmo tia? Emerson, mas não conta para ela não, porque ela pediu. Não tia, pode ficar tranquila, não vou contar não. Desliguei o telefone e liguei para ela: minha irmã, você está separando? Aí ela falou assim: Emerson, quem te contou? Eu falei: minha mediunidade. Minha tia pediu para não contar, eu não contei. Minha irmã, você está separando, veja bem, nós vamos fazer o melhor que a gente puder. Ah, porque não deu certo. Minha irmã, acabou. Cuide dessa separação para que ela aconteça da forma mais equilibrada possível. Não agrida e não se permita ser agredida. Faz a separação da forma mais equilibrada, mais breve possível. E olha, vamos cuidar do que vem pela frente. Enfim. Terceira programação que pode ser mudado. Quarta programação, o gênero de morte. A morte está programada para todos? Está. Para todos. Mas até aí a gente também pode mudar. Porque quando a gente retoma o tema morri e agora,
Olha, eu tenho que saber em que condições eu estou morrendo. Porque o morrer já não é fácil para nós. A gente não tem facilidade para lidar com a morte. Nós não temos facilidade para aceitar a morte. A morte, o correr da morte faz parte do instinto de conservação. A gazela, só de ver o leão, ela enlouquece. O desespero dela de saber que ela vai virar alimento para o leão. É um instinto de conservação. Então todos nós fugimos para a chamada vida, porém a vida física. Nós não temos facilidade em aceitar a morte. Agora, a gente precisa de tentar entender de qual morte nós estamos falando. Porque vamos falar da nossa morte. Porque os animais também fogem das situações de perigo. Porque eles também querem viver. Só que entre eles e nós tem uma distância. Porque nós temos o raciocínio e eles não têm o raciocínio. Eles fogem da morte porque faz parte do instinto de conservação. Nós fugimos da morte por quê? Temos medo do que a gente chama de desconhecido. E a gente fica pensando o que é desconhecido. A gente sonha todos os dias, a gente dorme invariavelmente todo dia. E o que é o dormir se não se preparar para a morte? Porque se o espírito sai do corpo, a diferença com aquele que morre é que no dia seguinte a gente volta. E o que morreu vai. Só vai. Só essa a diferença. Mas é uma diferença pequena? É uma diferença tênue, mas é só essa a diferença. Ele vai e não volta mais, se desligou. Se desligou. Mas aí, nós temos que aprender a lidar com esta desencarnação. Nós temos que aprender a lidar, por quê? Porque quando fala em morte, tanto que o livro Céu e Inferno tem, o Céu e Inferno tem, o livro dos Espíritos também tem o temor da morte. O Céu e Inferno fala assim, por que os espíritas não temem a morte? E eu fiquei pensando, será? Pensei, isso aqui tem erro de tradução. Eu tenho um amigo que ele montou um curso sobre a morte na casa espírita. Não foi ninguém para o estudo. Curso sobre a morte não apareceu absolutamente ninguém. Ele suspendeu o curso. E aí vem o livro Céu e Inferno falando por que os espíritas não temem a morte. Eu comecei a tentar entender por que os espíritas temem a morte. Por que a gente teme a morte? E a nossa dificuldade é até de entendê-la, em primeiro lugar, e depois aceitá-la como uma condição natural de quem chegou no corpo físico. A gente fala de casamento, acabei de falar de 4 coisas programadas. A gente fala de casamento, fala da casa, fala de ter filho, fala com quem, fala se vai estudar, se não vai estudar, se vai comprar roupa, se vai viajar, se vai ter férias, que profissão que vai ter. A gente fala de tudo. Tudo isso é incerto. Quando a gente vai falar da morte, fala assim, não vamos tocar nesse assunto, não. A única coisa certa desta vida é a morte. Aí aquilo que é certo, a gente não quer nem conversar. E o que é incerto, a gente faz projeto. O que é instável, a gente faz projeto. Aquilo que a gente acha que vai acontecer, que a gente já cria planos em cima daquilo que a gente acha. E aquilo que é certo. Enfim, quando eu estava vindo para cá, o Eurípides me ligou para saber se eu estava no caminho. E eu falei com ele que eu estava no caminho, mas eu estava ali parado, próximo ao... Como é que é o nome? Pedágio. E eu estava ali conversando com o Deus Thanatos. Deus Thanatos é o Deus da morte na Grécia Antiga. E eu tive um papo com Deus, é um Deus que eu admiro muito, Deus da morte. E nós tivemos um papo bastante singular. E eu vou contar para vocês a conversa que eu tive com ele daqui a pouquinho. Porque veja bem, existem 2 maneiras de morrer. Existe aquela, você tem um infarto, pá, e morre. E existe aquela que você adoece, vai internado, seu quadro agrava, vai para a cirurgia,
volta para o quarto, do quarto vem para casa, depois agrava de novo, depois volta para o hospital, vai para o novo bloco cirúrgico, depois volta para o hospital, vai para o quarto, do quarto para casa, e o quadro seu vai agravando, e aí vai agravando, você perde o controle do esfíncter, começa a usar fralda, e aí depois você perde a mobilidade dos membros inferiores, vai para a cadeira de roda, depois você volta para o bloco de novo, aí descobre que vai ter que fazer gastrostomia, porque você não está alimentando direito. Aí você está com problema respiratório, agora faz gastrostomia. Aí o quadro agrava, vão te entubar. Enfim, e nesse processo você fica 3, 5, 8 anos. Existem 2 formas de morrer. Aquela repentina e aquela lenta. Quem prefere a primeira forma de morrer, levanta a mão para mim. A primeira, pode levantar com vontade para eu ter uma certeza. Isto, pode abaixar. Quem prefere a segunda forma de morrer, levanta a mão. Adoece, agrava. Dá para contar nos dedos. Eu estava conversando com o deus Thanatos. E aí o Eurípides me liga para perguntar se eu estou no caminho. Estou, mas eu só não contei para ele o bate-papo, porque eu estava com o cara lá de cima. E aí eu conversei com ele e falei com ele assim: o senhor sabe que eu quero a segunda forma de morrer. Eu quero adoecer, internado, depois voltar, depois piorar, depois volta de novo, depois agrava, depois eu melhoro um pouquinho, aí desgraça o meu estado, eu volto de novo para o hospital. Aí depois eu tenho problema de esfíncter, e aí eu começo a usar fralda, e o senhor me deixa aqui na terra, me deixa aqui. E até bom quem foi cuidar de mim, no final da minha encarnação, a pessoa que cuidou de mim vai virar até anjo, de tanta paciência que ele exerceu. Então falei com Deus Thanatos, me deixa na terra, não me leva. Aí ele olhou para mim e falou assim: e o que você me oferece para eu atender o teu pedido? Eu falei com ele: eu estou indo para uma palestra e eu vou encontrar vários adeptos para o Senhor. E aí ele me disse assim: você jura? E eu respondi: em teu nome. Aquelas pessoas que foi a maioria esmagadora que levantaram a mão, eu gostaria que começasse a se retirar. Porque o Deus da morte está ali fora esperando. E eu vou pedir que saia de um em um para não tumultuar a morte. E ainda tiveram aqueles que, quando eu perguntei quem prefere o primeiro jeito ou quem prefere o segundo jeito, teve gente que não levantou a mão nem para um nem para outro. Que está achando que se levantar a mão quem vai decidir sou eu, não sou não, gente. Pode levantar e participar da enquete normal. Tá certo? A pessoa pensa assim: eu não vou levantar porque da terra eu não saio. Não tem jeito não. Então veja bem, nós fazemos opções para o primeiro tipo de morte. Eu gostaria sim, tem um infarto, cai e morre. Gostaria sim, a maioria gostaria sim. Só que a morte, ela é absolutamente um único instituto perfeitamente democrático. Ela não olha a cor, não olha a nacionalidade, não olha gênero, não olha se é pai de família, não olha se está trabalhando, não olha se está se aventurando, não olha se está dormindo. A hora que ela chega, ela te convida, te leva embora. Já vi que houve um zum zum zum. Mas tem um diferencial nisso aí? Tem um diferencial. Primeiro diferencial, o Emmanuel coloca para nós no livro Perante Jesus. Olha a observação que Emmanuel traz, a importância de nós nos envolvermos com o que a doutrina nos ensina. Emmanuel coloca assim: se a providência te convida, a providência divina te convida para o acerto de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo,
Manda a misericórdia que aquele acerto seja adiado por tempo indeterminado. Eu vou repetir. Se a providência divina te convida para o acerto de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que aquele ajuste seja adiado por tempo indeterminado. Olha a importância de nós nos envolvermos com o trabalho. Olha a importância de nos envolvermos com a caridade, que é o que o Livro dos Espíritos coloca. Porque essa hora vai chegar para todo mundo. Ah, mas todo mundo prefere aquele estilo. Ah, não, mas sabe por que eu prefiro aquele primeiro jeito? É para não dar trabalho para ninguém. Isso não é muito a questão de dar trabalho, não. É o nosso orgulho que não quer contar com a ajuda do outro. Por quê? Porque se de uma forma a gente está tecnicamente dando trabalho, moralmente a gente está no exercício de paciência e o outro de solidariedade. Estamos todos trabalhando pelo nosso progresso. E a gente pensa assim, quando eu falei, pode sair que a morte está esperando lá fora, eu notei que ninguém se levantou. Mas porque a gente pensa, eu quero que a morte chegue quando eu tiver com 78, 85, 94, que aí começar Parkinson, Alzheimer, queda e quebra o quadril. Ah não, se for para eu ficar desse jeito, eu prefiro que a morte chegue e me leve. Aí é que a gente quer que seja repentino, mas a morte não avisa. E aí sim, o que nós encontraremos do lado de lá? Morri, e agora? Conta-nos o livro Voltei, que o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele veio receber o irmão Jacó, é um livro da psicografia do Chico, ele veio receber o irmão Jacó e mais 3 espíritos que estavam na região da praia, aguardando o Dr. Bezerra vir recebê-los. Quando Jacó está ali na praia, ele mais 3 espíritos, chega Dr. Bezerra, Marta, a filha de Jacó, que já estava no plano espiritual, e o irmão Andrade, um espírito companheiro deles dois. E aí eles fazem uma prece e começam a atravessar uma ponte sobre o umbral. Quando eles começam a atravessar a ponte, eles começam a ver os amigos, parentes desencarnados que aguardavam por eles. E o Jacó estava de braço dado com a filha dele, Marta. E eles vão ali conversando, atravessando por essa ponte. Um desses 4 que tinha desencarnado, que estava junto com Jacó, quando ele vê os parentes do outro lado, ele começa a gritar. Ele grita de desespero: eu não posso passar por essa ponte, porque eu matei na terra. Quando ele fala que matou, a ponte é sobre o umbral. Os espíritos que estão no umbral olham para cima e começam a gritar: criminoso não passa, criminoso fica aqui entre nós, criminoso não passa. Dr. Bezerra reúne o grupo, fazem uma nova prece e avisa para eles: não entremos em sintonia com os espíritos que estão na região de sofrimento, porque senão, fatalmente, seremos atraídos por eles. Dr. Bezerra faz a prece e eles continuam atravessando a ponte. Na hora que termina a oração, Jacó pergunta para a filha dele assim: Marta, este homem cometeu um crime quando ele estava no plano físico? E ela disse: cometeu, papai. Ele tirou a vida de uma pessoa. Ele tirou a vida de uma pessoa e depois disso ele ficou tão incomodado com o crime que ele cometeu. Ele viveu mais 30 anos após o crime e esses 30 anos ele se dedicou ao bem. Ele aproveitou todas as oportunidades de trabalho, de caridade. 30 anos de trabalho. E isso deu a ele, meu pai, a mesma condição que o senhor está tendo de passar nesta ponte. Só que o senhor tem 52 anos de doutrina espírita e reunião mediúnica. Ele, após o crime, ele tem 30 anos de trabalho e vocês dois passando em condições de igualdade. E ela ainda explica para ele, isso não o isenta do engano que ele cometeu, mas ele já tem o alívio
de ter trabalhado em favor do próximo. Então a questão não são os enganos que a gente cometeu até hoje, mas é o que eu vou fazer a partir de hoje. Dependendo do que eu fizer, eu saberei o que vou encontrar. Dependendo do que eu fizer. Outro exemplo. No livro Os Mensageiros, no capítulo 22, intitulado Os que Dormem, o André Luiz está visitando o posto de socorro, cujo Alfredo é o orientador espiritual do posto, e o André Luiz está ali junto com a Aniceto visitando o posto de socorro. O posto de socorro que o Alfredo toma conta, ele tem o tamanho de 3 quilômetros, o tamanho do posto, o dormitório, 3 quilômetros. Naquele dormitório, havia 1980 desencarnados ali em estado de sono profundo. A distância de aproximadamente 1 metro de cada leito, 1 metro de cada leito, 1980 espíritos. E aí o André Luiz pergunta, eles estão dormindo? E o Alfredo responde, eles estão em sono profundo. Mas por que eles estão dormindo? Há quanto tempo eles estão dormindo? Alguns estão dormindo há anos, outros estão dormindo há séculos. Aí o André Luiz pergunta, mas por quê? Porque estes eram aqueles que estavam no plano físico e acreditavam que depois da morte era o nada. Como eles acreditavam no nada, eles encontraram nada. E eles estão dormindo aprofundadamente. Mas que tipo de ajuda eles recebem? Perguntou o André. Aí o Aniceto respondeu, está chegando uma equipe que vai prestar a ajuda para eles. Chegou uma equipe de 80 espíritos. Esses 80 espíritos iriam dar passe nos doentes. Aí ele perguntou, mas vai dar passe nos 1980 doentes? Não. Os 1980 doentes recebem um caldo uma vez ao dia e uma leve medicação para mantê-los no estado de quem está recebendo os choques anímicos para despertar na hora que eles conseguirem se ver em condições do despertamento. Mas os 80 que aqui estão vão dar passe em apenas 400 espíritos. Cada um só pode dar 5 passes. E os 400 que estão mais voltados para o despertamento são os que tomarão o passe. Os outros 1580 continuarão tomando o caldo e a medicação. Os 400 tomarão o passe e tomarão água fluidificada. E os 80 começam a dar passe. Dos 400 que tomaram passe, 2 despertaram e saíram correndo. André Luiz tenta buscar os 2, Aniceto fala, pode esperar meu filho. Mas eles estão correndo, pode esperar. Eles vão correr, depois cansa, quando cansar para, quando parar pensa. Pode esperar. Deixa correr. Aí o André Luiz, mas vão correr para onde? Falou, para lugar nenhum, eles não sabem para onde vai. Se não sabe para onde vai, é que diz o ditado na terra, quem não tem para onde ir, qualquer caminho serve. Pode esperar que eles vão correr. E aí o André Luiz falou assim, mas por que eles acordaram desesperados? Olha o exemplo que o Aniceto dá. Imagine quem está em sono na terra e alguém desperta essa pessoa de forma abrupta. A pessoa acorda desesperada, ou ansiosa, ou nervosa, ou brigando. Ela acorda como se tivesse vindo de um choque. É o estado desses espíritos. Eles estão dormindo há anos e alguns há séculos. Então eles vão correr até que pare. Quando parar, eles vão pensar. Quando pensar, vai chegar ajuda. Então existem aqueles que passam na terra achando que morreu é o nada. Morreu é o nada, não acontece nada, não acontece, acabou tudo. São aqueles que dormem.
Ah, mas todo caso é assim? Não, depende, volto a dizer, do que a gente está fazendo aqui. Se tem 4 coisas programadas, nas 4 coisas, o que eu estou fazendo? Aí vem a orientação de Jesus. Capítulo 5 de Mateus, no versículo 47, que fazeis de especial? O que nós estamos fazendo de especial? Especial, o que a gente está fazendo para além com o conhecimento que a gente tem? Que fazeis de especial? Eu já tenho instrumentos doutrinários para estar fazendo uma série de coisas. Tive uma pessoa que chegou para mim e falou assim, está lá indignado com algumas colocações de Divaldo Franco, indignado com a postura do Divaldo Franco, porque onde já se viu um espírita com mais de 90 anos, e conversando fiado, falando isso, falando aquilo e tal, mas me falou inspirado na indignação, até o tom de voz da pessoa mudava. E aí ela colocou para mim assim, Emerson, você não concorda com isso que eu estou colocando? Eu falei assim, olha, eu vou te fazer uma outra pergunta antes de responder a sua. Você já conseguiu fazer, em algum movimento de obra, com o conhecimento que você tem, pelo menos 5% daquilo que Divaldo Franco já fez na Terra? Ah, não, isso é claro que não, né, Emerson? Eu falei, então, eu não vou nem discutir. Prefiro não discutir. Porque cada um pode apresentar a postura que quiser. Eu posso discordar de quem eu quiser. Mas o que eu estou fazendo com o potencial que eu tenho? Nós temos que aprender a nos ensurdecermos diante de algumas agressões que vêm do mundo. Começou a fazer fofoca, começou a falar mal. Olha, não precisa dar atenção para isso não. Escuta por educação, mas não entra na linha de sintonia do outro. O que nós estamos fazendo? Divaldo Franco foi visitar um paciente que tinha acabado de sair de uma cirurgia. E ele falou, Divaldo, nossa, que bom que você veio me visitar, Divaldo. Porque veja, Divaldo, eu vou mudar minha posição, Divaldo. Quase que eu morri, Divaldo, eu vou mudar, eu não posso morrer agora. Divaldo, que bom que você veio me visitar. Divaldo, você tem um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo aí? Claro, meu filho, claro que eu tenho. Divaldo, abre uma página para mim, para eu inaugurar esse momento novo, Divaldo, na minha vida. Abre. Aí o Divaldo pegou o Evangelho e entregou para ele. Não, meu filho, pode abrir você. Divaldo, ele abriu o livro e colocou o dedo no meio para entregar a página marcada para o Divaldo. Aí Divaldo abriu a página e falou com ele assim, posso ler? Ele falou, pode, Divaldo, porque quase que eu morri, Divaldo. Eu vou inaugurar uma fase nova na minha vida, estou começando agora, Divaldo, com essa página. Divaldo falou, então eu vou ler. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, se a gente ainda não morreu, nós temos mais a fazer. Esse item é o item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Então vocês imaginem, nós estamos recebendo oportunidades. Como que nós estamos trabalhando aqui na Terra, nesse movimento de oportunidades? Porque a gente está preocupado com o que a gente vai encontrar, quem que a gente vai encontrar, estamos preocupados, mas não ainda estamos nos preocupando com o que estamos fazendo. O que estamos fazendo? Porque nós vamos encontrar os nossos vínculos e a nossa sintonia. Não adianta a gente pensar que vai ter um anjo para nos receber, se aqui a gente não preocupou em se angelizar. Não adianta eu preocupar se o meu mentor vai me receber, se aqui eu não faço uma oração para entrar em sintonia com ele. Aqui eu nem oro. Se eu não faço esse movimento de sintonia, por que eu vou achar que ele vai me receber? Eu tenho que começar esse movimento aqui. Enfim, nós tivemos uma garota que esteve internada conosco lá no abrigo, ela era anencéfala. O anencéfalo, ele é aquele garoto que nasce sem o cérebro. E conforme a ciência médica, eles vivem aproximadamente de 15 a 30 dias. Não passa de um mês.
aproximadamente de 15 a 30 dias. Aqueles que conseguem chegar 30 dias. O hospital, a Santa Casa de Belo Horizonte, onde nasceu essa garota, me telefonaram. Estamos com uma garota aqui, Emerson, se você pudesse receber para nós, lá no abrigo, porque nós não temos condições de dar assistência para ela aqui, e ela foi abandonada pela mãe quando nasceu esse estado de anencefalia. Eu falei, ok, a gente tem condição sim. Fui lá, recebi a criança. E essa criança, quando a gente foi buscar, ela já estava no seu 17º dia de vida. E aí, ela completou os 30 dias no abrigo. Depois completou 60 dias, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ela nasceu em setembro de 2015. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, setembro de 2016, ela completou 1 ano. Outubro, 1 ano e 1 mês, novembro, dezembro. Quando chegou março, ela começou a passar mal. E aí, pela primeira vez, ela estava completando 1 ano e 6 meses, nós a internamos no hospital pediátrico em BH. A internamos no hospital pediátrico e o neurologista infantil me pediu os exames que a gente tinha e eu peguei o raio-x, a ressonância, a tomografia. Quando ele viu a caixa craniana e a caixa absolutamente vazia, porque existem anencéfalos parciais, mas ela é anencéfalo total. Ela não tinha absolutamente nada dentro da caixa craniana, a não ser o líquido que vai promovendo a expansão do crânio até a desencarnação. Ele ficou tão assustado que ele falou assim, você importa se eu ficar com esses exames para eu mostrar para os meus alunos da medicina na universidade? Eu falei, de forma alguma. Ô Emerson, isso é de uma raridade. Uma garota chegar a 1 ano e 6 meses com anencefalia, isso é de uma raridade que a gente desconhece na ciência. Eu falei, ok. E ele ficou com o exame e essa garota viveu mais 1 mês no hospital. Numa quarta-feira, no mês de abril, uma voluntária nossa estava no hospital para visitar a garota e ela me ligou. Ô Emerson, os médicos estão colocando que o quadro dela está muito grave. Se não seria interessante começar a fazer o desligamento dos aparelhos, ou dar alguma medicação. Eu falei, não, medicação para promover a desencarnação, não. Eu gostaria que os médicos nos ajudassem com a ortotanásia. Promova o bem-estar dela, promova o bem-estar. Eu sei que não é interessante ocupar um leito de CTI, porque o quadro dela já é praticamente terminal. E nós não podemos ocupar um leito com uma outra criança que tem uma outra perspectiva. Sabemos disso. Mas promova a ortotanásia, porque na ortotanásia é promover o bem-estar daquela criatura, daquela pessoa, até que ela vá fazendo o movimento de desligamento. Aí a médica veio por telefone e me perguntou, por quê? Eu falei, porque nós somos espíritas. Nós somos espíritas e acreditamos que, enquanto o espírito não se desliga, ali ainda tem vida. Então a gente prefere que promova o bem-estar da criança, mas que promova o bem-estar dentro da potencialidade médica, sem tirar vaga de outros que estão aí. E assim foi feito. No momento que eu estava conversando com essa voluntária e a médica, eu fechei os olhos na mesa do consultório, e aí eu vi um quadro. Sabe quando, para quem já assistiu esses filmes de crimes, quando acontece um crime, vem a perícia técnica, ela, antes do corpo ser retirado, a perícia técnica faz um risco com o giz, e esse risco com o giz depois leva o corpo para saber a posição que o corpo está ali. Na hora que eu a vi deitada ali com os bracinhos, os membros, e aí eu falei assim, meu Deus, eu escutei, o perispírito dela está reconstruído.
Vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. E aí eu peguei e falei, olha, então promove a ortotanásia para nós, faz o melhor que puder, enfim. Mas eu vi esse quadro e me veio a intuição, o perispírito dela estava reconstruído. 2h da manhã da quinta-feira me telefonaram, ela acabara de desencarnar. Na semana seguinte, eu pedi alguma orientação na reunião mediúnica, se a espiritualidade poderia nos falar, porque ela é uma criança que mobilizou todas as pessoas da casa, os trabalhadores, quem foi para visitar, pelo quadro de persistência dela. E aí, os orientadores espirituais trouxeram na reunião mediúnica, e depois a médium que estava na reunião veio me dizer, o Emerson atendendo o seu pedido. Eles colocaram que hoje ela está dormindo, mas o seu espírito está resguardado em profunda gratidão. Gratidão por ela ter conseguido ficar na vida. Gratidão à mãe que a abandonou, mas que permitiu a gravidez até o final, embora o abandono. Gratidão porque encontrou um abrigo aonde ela pudesse suportar 1 ano e 7 meses no corpo físico. Ela está profundamente grata. A espiritualidade pediu para te avisar que eles te disseram, o perispírito dela está reconstruído. E ainda mandaram um outro recado para você. Eles me disseram que tudo isso que eu estou te dizendo te foi dito naquela hora da oração, mas você não acreditou. Então, falaram que é para você fortalecer a sua fé, porque você está muito sem fé. Eu falei, tá bom, obrigado. Ok? Então, veja bem, por que essa informação, o perispírito está reconstruído? Porque a grande maioria dos anencéfalos são espíritos que estiveram envolvidos numa questão ovoidal no plano espiritual, modificaram o seu estado perispiritual, transformaram-no em estado de ovoide, perderam os membros e o tronco e assumiram apenas aquela posição do ovo, ou seja, um pouco maior do que um crânio, com olhos, nariz e boca. Quando eles passam por essas gravidezes, muitas vezes que não são bem sucedidas, são situações onde de alguma forma eles estão reconstruindo o perispírito. Eles estão naquele movimento de reconstrução mental. Por quê? Porque estão dentro do ventre materno e existem milhões de hormônios trabalhando para aqueles milhões de células construírem corpo, cabeça e membros. Então, quando esse espírito chega no plano espiritual, chega em estado de gratidão. Mas e nós? E aí eu volto, o que nós estamos fazendo para chegarmos no estado de conforto no plano espiritual? Qual que é a primeira tendência? Desencarnarmos e estarmos em estado de adormecimento. Adormecimento. Mas pode acontecer de já ter uma lucidez? Pode acontecer, mas são casos absolutamente raros. Nós tivemos um amigo no movimento espírita, um senhor já de quase 90 anos, no ano passado, a espiritualidade colocou para ele na casa espírita que ele frequenta, Joseph Gleber, conversando com ele na reunião mediúnica, ele já internava, tinha algumas situações de mal-estar, melhorava, voltava para a casa espírita, depois voltava de novo. Quando ele estava na reunião mediúnica, após ter se recuperado, Joseph Gleber, na reunião mediúnica, falou com ele assim, meu filho, está na hora de você se preparar para voltar. Aí ele olhou para Joseph Gleber e falou assim, mas já? Você meu filho, são quase 90 anos, né? Está na hora. Aí ele falou assim, mas não dá para eu ficar mais um pouco? Não, meu filho, você já fez muito. Ele construiu casas espíritas, colégio, creche, já fez muito, tudo com trabalho voluntariado. Não, meu filho, está na hora de retornar. Aí Joseph Gleber falou com ele assim, escolhe o dia para você voltar. E aí ele falou, isso era uma terça-feira, ele falou assim, então pode ser domingo?
Aí o Joseph Gleiber falou assim, o próximo? Ele falou, sim, o próximo. Ok, domingo eu te busco em casa. Domingo, ele em casa, envolvido com as atividades, ele vai se desligando do corpo naturalmente. E eu fiquei pensando, se o nosso mentor pergunta para nós, e ainda fala assim, meu filho, está na hora, escolhe, a gente vai falar assim, pode ser outubro de 2039, porque o nosso medo é grande. Você imagina a consciência tranquila. Frei Leão chegou para Francisco de Assis e falou com ele assim, irmão Francisco, Frei Leão estava conversando com ele na igreja, quando Francisco de Assis estava cuidando do jardim da igreja, em Assis, na Itália. E aí Frei Leão perguntou para ele assim, irmão Francisco, se a morte chegar e te convidar para ir embora, e o que é que o senhor faria a partir de agora? Ele disse assim, eu ficaria aqui tranquilamente, esperando a irmã morte me levar. Isso significa tranquilidade de consciência. Tranquilidade de consciência. O nosso medo de passar para o outro lado é porque nós não estamos tão tranquilos assim. Porque se a gente souber que a morte vai nos convidar para o outro lado, hoje à noite, olha, é capaz que o desespero tome conta de nós. É capaz, não é certo, mas é capaz. Divaldo Franco, quando ele aprendeu a dar passe, ele falou que ele esticava os braços assim, que ele queria dar passe em todo mundo. De tanto que ele gostava de dar passe e transmitir energia. Ele foi visitar um paciente que tinha câncer ganglionar. Ele falou que ele nunca viu algo tão terrível. E aí ele foi visitar aquele paciente, estava ao lado da esposa, já em casa. E naquela época, quando o paciente já não tinha mais recurso, naquela época, eles deixavam que o paciente fosse para casa, para que se acontecesse a morte, que morresse ao lado dos familiares. E aí Divaldo fala que ele nunca viu algo tão terrível, os gânglios expostos ali abertos. O Divaldo dá um passe na pessoa. Quando ele está terminando o passe, ele vê o doutor Bezerra chegar no ambiente. Ele viu o doutor Bezerra chegar, e o doutor Bezerra, a hora que ele viu, ele falou assim, nossa, vou aproveitar que o doutor Bezerra está aqui, estendeu o passe, continuou lá, dando passe na pessoa, aproveitando o doutor Bezerra para lá e para cá. Quando ele terminou de dar o passe, ele falou para a esposa assim, olha, o seu marido vai ficar bom. A esposa olhou para o Divaldo, e olhou para o marido naquele estado, e falou com o Divaldo assim, ele vai ficar bom? Aí o Divaldo falou com ela, a senhora está duvidando do doutor Bezerra? Ele esteve aqui agora e me contou que ele vai ficar bom. Aí ela olhou para ele e falou assim, do doutor Bezerra eu não duvido não. Mas, disse o Divaldo, amanhã eu volto para dar um novo passe no seu marido. E aí, quando o Divaldo veio no dia seguinte, antigamente, quando tinha alguma casa de luto, as casas, elas tinham um pano preto que ficava na porta, na janela, para indicar que aquela família estava de luto, o velório era em casa. Aí o Divaldo, à distância, ele viu um pano preto lá, ele olhou e pensou assim, será que a esposa morreu? De tanta segurança que ele tinha na informação. E aí ele foi se aproximando da casa, e aí na hora que ele chegou lá, a esposa estava chorando ao lado do caixão. A esposa chorando ao lado do caixão, e ele disse, ela olhou para o Divaldo e falou com o Divaldo assim, o senhor não me falou que ele iria ficar bom? O Divaldo viu o doutor Bezerra no ambiente e falou com ele assim, o senhor não me falou que ele iria ficar bom? O doutor Bezerra respondeu para ele assim, e ficou, passou para o lado de cá. Se vocês receberem alguma carta psicografada,
alguma orientação mediúnica, e o Espírito na orientação falar com vocês assim: olha meu filho, você vai ficar bom. Vocês vão ficar atentos, porque a nossa cabeça funciona que o ficar bom é ficar bom no corpo físico. Na nossa cabeça funciona assim. Mas ficar bom para os espíritos é a gente desencarnar em condições de receber a proteção necessária que eles têm para nos oferecer. E nós só saberemos em que condição estaremos chegando lá se nós aproveitarmos bem a nossa reencarnação. Se nós não soubermos aproveitar, por mais que o grupo da Terra acha que a gente era bom, Deus sabe. Ah, mas as orações daqueles que ficam têm valor? Tem valor. As orações de quem está aqui têm valor. Vocês querem ver um exemplo? No livro Reforma Íntima Sem Martírio, tem um capítulo, ele é da Hermance du Faux, o espírito, mas tem um capítulo onde está conversando a Hermance du Faux, Inácio Ferreira, Odilon Fernandes, e eles estão conversando a respeito de um jovem que ele esteve no movimento espírita, mas desde quando ele começou a ter carro, ele sempre aplicava grande velocidade no carro, no trânsito. Ele sempre se envolvia com os excessos em matéria de velocidade. Ele recebia convite dos trabalhadores da casa espírita, e nas falas, olha, na hora que ele estava envolvido com o trabalho, falavam com ele: não se envolva tanto com a velocidade, você tem excedido muito quando você está dirigindo. E a hora que ele dirigia, a hora que ele tinha condições de tocar o carro, ele pegava um carro com outro motor, com outra potência, mas sempre preocupado em aplicar mais velocidade no carro. E aí chegou ao ponto de, na reunião mediúnica, mandarem uma informação para ele estar mais disciplinado no trânsito, porque ele estava com uma direção agressiva, mas ele sempre corria para cima e para baixo para resolver um monte de coisas, assumir uma série de tarefas, mas sempre correndo com o carro. Por volta de 38 anos, ele sofre um acidente no seu veículo e desencarna. No velório, no movimento espírita estava ali reunido, e o movimento espírita começou a dizer assim: hoje a gente está entendendo por que ele ficava tão agitado. Era porque ele já sabia que teria vida curta, por isso que ele corria para cima e para baixo, assumia uma série de coisas, e o movimento espírita tecia esse comentário e fazia prece por ele. O Inácio Ferreira, conversando com Odilon e com a Hermance du Faux, coloca assim: pois é, graças a Deus o movimento espírita está ali envolvido com as orações. Enquanto eles estão envolvidos com as orações, eles não estão atentos à profundidade do ato que acabou de acontecer. Ele desencarnou sim, a ansiedade dele, mas a habilidade dele no volante, ele achava que com ele não aconteceria nada. E ele sofreu um acidente que foi o retorno dele para o plano espiritual, suicídio. Ele tinha programado viver aproximadamente 70 anos. Ele chegou de retorno 32 anos antes do tempo programado. As orações do movimento espírita, os comentários o ajudam, porque não sabem que na verdade ele desencarnou por suicídio. Era por volta de 70 anos, ele teria um leve problema físico, porque a reencarnação dele, ele não teria dificuldades maiores para enfrentar, mas ele teria um leve problema físico, e após alguns meses de internação, ele se retiraria do corpo físico. Enfim, ele agora está comprometido com a lei de uma outra forma. Então as orações nossas por aqueles que chegam têm valor? Tem valor. Mas nós não podemos cair no engano que a pessoa está se angelizando, porque é muito comum nós termos essas convicções falsas em relação ao estado que a gente chega do outro lado.
Por mais que a gente esteja trabalhando, é necessário que a gente faça o melhor que a gente puder. E aí vem a orientação de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, quando ele diz para nós assim: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Pode abaixar essa placa, você está me mostrando 10 minutos para quê? Você acha? Baixa essa placa aí. Tem gente que... Você vê como é que a gente é testado a paciência até na palestra? Tem gente que testa a paciência da gente. Então, na verdade, ela corrigiu a placa, ela falou que o tempo acabou, coitada. Então, quando Paulo coloca para nós: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te ajudará, ele está pedindo para a gente fazer 2 movimentos. O primeiro, desperta. O segundo, levanta. E aí a ajuda chega. Se nós não fizermos os 2 movimentos, não adianta, gente. E quando fala desperta e levanta, veja, estamos estudando, estamos despertando. Levantar significa mãos à obra. Levanta, mãos à obra. Corre o risco de nós desencarnarmos despertos. Como diz Eurípides Barçanufo, os espíritas estão chegando no plano espiritual recheados de conhecimento, mas sedentos de amor. Porque amor é uma conquista que a gente traz a partir das relações. Então, façamos o melhor que a gente puder. Desperta e levanta. Acordou? O que você pode fazer em favor do próximo? Começa dentro de casa, mas não pare dentro de casa. Comece com o marido, com a esposa e com os filhos, mas não pare. Ah, se eu não consigo fazer em casa, eu não faço também em lugar nenhum. Isso é um erro. E se em casa não tem reconhecimento, não se preocupe. A mensagem de Emmanuel é: serve e passa. Façamos o melhor que a gente puder. Esse melhor já é o levantar. Porque quando você se levanta, você está pronto para a luta. Você está pronto para agir. E aí sim, façamos o nosso movimento de sintonia para com Deus. Vamos nos envolver com a espiritualidade, que eles estão nos intuindo o tempo todo. Como nós não sabemos como chegaremos do outro lado. Nós não sabemos quando chegaremos do outro lado. Mas nós temos condições de saber se seremos bem ou mal recebidos do outro lado. Como nós estamos trabalhando o nosso movimento reencarnatório? Envolvamo-nos com Deus. Comecemos o nosso dia fazendo a nossa oração. Terminemos o nosso dia fazendo a nossa oração. Mantenhamos pensamento positivo em torno de todas as nossas atividades. Se nós não tivermos o hábito de orar, observemos a presença de Deus na nossa vida. Observemos a chegada dele nas nossas relações. Observemos a presença dos espíritos nos nossos movimentos sociais, acadêmico, profissional, religioso, familiar. Observemos a presença de Deus. Agradeçamos a presença de Deus através das colocações de Rabindranath Tagore, que traz para a gente a vivificação da natureza nas nossas relações como o maior presente de Deus para os nossos olhos, para a nossa vida, aonde o Cristo coloca: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, mostrando como que vivifica a natureza em torno de nós. E ele coloca: quem foi que fez o sol, tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão,
fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com anime a sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E um instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo, quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes: quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenham valido as nossas reflexões dessa tarde. Até um retorno, se Deus quiser.